A explicação da parábola, parábola narrativa. Jesus falava por narrativa, para aquelas pessoas entenderem o que ele queria falar, porque aquelas pessoas eram tribais, eram camponeses. Jesus tinha que falar de um jeito que aquelas pessoas fossem entender. É nesse sentido. Quando Jesus ficou só, que aquela multidão que só queria ajuda, recebeu ajuda e foi embora, os que estavam junto dele, de Jesus, aquelas pessoas que acreditavam no que ele ensinava, ficaram com Jesus, com os 12 discípulos alunos, o interrogaram a respeito das parábolas, narrativa. Jesus falava por narrativa para aquelas pessoas entenderem o que ele queria falar, porque eles eram tribais, eram camponeses. Jesus tinha que falar de um jeito que aquelas pessoas fossem entender. É nesse sentido. Ele lhes respondeu: a vós, outros, vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, do plano espiritual. Aqui Jesus estava falando dos médiuns, as pessoas que vê espíritos, as pessoas que incorporam, as pessoas que psicografam. É nesse sentido. Mas aos de fora, as pessoas comuns, tudo se ensina por meio de parábolas, narrativa, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se ao espiritismo cristão e haja perdão para eles, porque eles só querem receber ajuda. Eles só querem se sentir bem para poder continuar fazendo as mesmas merdas de sempre. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola narrativa, e como compreendereis todas as parábolas narrativa? O semeador, professor, semeia, ensina a palavra, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão. São estes os da beira do caminho, onde a palavra, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, é semeada, ensinada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás, o adversário, o judaísmo. O judaísmo, ele despreza Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, a mediunidade, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, tudo que envolve o plano espiritual, porque Moisés proibiu. Eles seguem as leis de Moisés, as leis judaicas. Eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali. Eles são divididos em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. E tira a palavra, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, semeada, ensinada neles. Semelhantemente, são estes os semeados, ensinados em solo rochoso, os quais ouvem a palavra, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz, fé em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição, porque o judaísmo sempre perseguiu o cristianismo. Eles matavam as pessoas, eles levavam para as praças e colocavam fogo, acusando de bruxaria. É nesse sentido, por causa da palavra, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão. Logo, se escandalizam, ficam brabos. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.
ficando ela infrutífera. A vida cotidiana mata a pouca fé que elas têm. Os que foram semeados, ensinados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um, como eu aprendi o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, e agora estou ensinando o que eu aprendi para as outras pessoas. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.